Quando pensamos em marketing, o que é que nos vem logo à cabeça? Anúncios, publicidade, certo? Bom, vamos tentar esquecer isso por um momento, porque o marketing é muito, mas muito mais do que isso. É uma força com milhares de anos, uma força que na verdade ajudou a moldar a nossa civilização. Pensem nisto, desde a primeira troca de bens até os algoritmos super complexos que hoje decidem o que vemos online, esta é a história de como o marketing se tornou, vá lá, quase o sistema operativo da nossa sociedade. A pergunta que nos guia é esta. Como é que se passou de algo tão simples como trocar um peixe por umas bananas para campanhas publicitárias em realidade virtual que nos metem dentro de outros mundos? A escala desta evolução é francamente impressionante e mostra como a necessidade humana de comunicar, conectar e persuadir esteve sempre a puxar pela inovação. Vamos então mergulhar nesta jornada. Ok, para perceber esta longa história, dividimos-la em 5 grandes atos. Vamos começar pelas origens, na altura em que tudo girava à volta da produção. Depois vamos ver o momento em que o consumidor se tornou o centro das atenções. A seguir, exploramos como o marketing pareceu ganhar uma alma, um propósito. E claro, entramos de cabeça na revolução digital que mudou as regras do jogo. E por fim, vamos espreitar o futuro, este ponto onde a tecnologia e a humanidade se encontram. Cada era é uma peça do puzzle. A nossa história começa bem no início de tudo, muito antes de existirem marcas, logotipos ou sequer dinheiro. Começa com a necessidade humana mais básica de todas, a troca. Mas o que é que acontece quando esta troca simples é apanhada no turvilhão da Revolução Industrial? É aí que os alicerces do comércio, tal como o conhecemos, começam a ser construídos. Nesta autêntica viagem no tempo, vemos a evolução. Desde a troca de um peixe por fruta na Idade da Pedra, passando pelos romanos a marcarem as suas ânforas de vinho para garantir a qualidade, até ao momento em que tudo muda, a Revolução Industrial. De repente, empresas como a Ford não precisavam só de produzir carros em massa, precisavam de convencer as massas a comprá-los. E é aqui que nascem os primeiros grandes esforços de publicidade que vão abrir caminho para o poder esmagador do rádio e da televisão já no século XX. E chegamos ao século XX. As fábricas estão a produzir a todo vapor. Mas alguma coisa não bate certo. Produzir em massa já não chega. As empresas começam a perceber uma verdade que vai mudar tudo. O poder não está na linha de montagem, está na mente de quem compra. Chegou a hora de descobrir quem são estas pessoas e o que é que elas querem, de verdade. Reparem bem neste contraste, que é fundamental. À esquerda, o marketing 1.0. Era um monólogo. As fábricas produziam e basicamente empurravam os produtos para o mercado. Fim de conversa. Mas à direita, temos o marketing 2.0. O início de um diálogo. A pergunta deixa de ser como é que vendemos isto que fizemos para passar a ser, esperem lá, o que é que as pessoas realmente precisam? Esta mudança foi sísmica e deu origem à pesquisa de mercado, à segmentação e à ideia de que para vender, primeiro é preciso ouvir. E no centro desta revolução de pensamento há um nome que temos de reter, Philip Kotler. Ele está para o marketing, assim como Einstein está para a física. Kotler pegou no que era muitas vezes visto como uma arte meio obscura e transformou-a numa ciência. E a sua ideia radical, simples. O marketing não é um departamento de vendas com um nome mais pomposo. É o coração estratégico de uma empresa. E foca-se numa única coisa, criar valor genuíno para o cliente. Esta tabela mostra de forma genial esta mudança de perspectiva. Kotler pegou nos famosos 4 Ps, que eram a bíblia do marketing focado no produto, e virou-os do avesso para criar os 4 Cs, centrados no cliente. O produto deu lugar ao cliente. O preço transformou-se no custo total que o consumidor tem. A praça, ou o sítio onde se vende, tornou-se conveniência. E a promoção evoluiu para comunicação. De repente, toda a estratégia de marketing passou a ser vista a partir do lugar mais importante de todos, o do cliente. Só que os consumidores também evoluíram. Já não bastava ter as necessidades satisfeitas. As pessoas começaram a fazer perguntas mais profundas. Mas em que é que esta marca acredita? Qual é o seu propósito para além de fazer dinheiro? O marketing estava prestes a desenvolver uma consciência. Estava, por assim dizer, prestes a ganhar uma alma. Bem-vindos ao Marketing 3.0, a era do marketing centrado no ser humano. Aqui, as empresas finalmente perceberam que não vendem para carteiras, mas para pessoas completas. Pessoas com esperanças, com medos, com valores. Pensem em marcas como a Patagônia, que não vende só casacos, vende um compromisso com a proteção do planeta. A conexão passou a ser sobre partilhar uma visão do mundo. Isto é mesmo o coração do Marketing 3.0. As marcas começaram a construir a sua identidade à volta de um propósito maior. Deixaram de falar apenas sobre o que faziam para começar a falar sobre porquê o faziam. Sustentabilidade, responsabilidade social, ética, estas palavras entraram no vocabulário do marketing, não como uma tática, mas como parte da identidade da marca.
E quando parecia que o marketing tinha encontrado o seu caminho, aconteceu uma coisa. Uma coisa que ia abalar tudo desde as fundações e mudar as regras para sempre. Chamou-se Internet. E com ela, o poder saiu das salas de reunião e foi parar às mãos de milhões de pessoas conectadas. A revolução digital tinha mesmo começado. E entramos no marketing 4.0. Aqui a pergunta já não é: será que deveríamos ter uma estratégia digital? Não. O digital é a estratégia. A fronteira entre a loja física e o site da marca começou a esbater-se. O consumidor passou a exigir uma experiência única, fluida, quer esteja a ver um anúncio na televisão, a usar uma app no telemóvel ou a falar com um funcionário na loja. Tudo tem de estar ligado. Ora, há 4 pilares que sustentam esta nova era. Primeiro, a conectividade das redes sociais, que transformou os consumidores em comunidades que partilham opiniões num instante. Depois, o telemóvel, que pôs o mercado todo no nosso bolso, 24 horas por dia. A seguir, os dados, que permitiram uma personalização que antes era ficção científica. E, talvez o mais importante, as marcas perceberam que a melhor forma de chegar às pessoas não era gritar mais alto, mas criar conteúdo valioso, útil, que nos fizesse querer ouvir. E assim, chegamos aos dias de hoje. Um tempo em que a inteligência artificial, a automação e a realidade virtual já não são coisas de filmes. Entramos numa era em que a tecnologia não é só uma ferramenta, é quase um parceiro. E o grande desafio é usar este poder todo não para substituir a ligação humana, mas para a aprofundar e para a escalar de uma forma que nunca antes foi possível. Isto é o Marketing 5.0, tecnologia para a humanidade. É a ideia de uma simbiose. Pensem num chatbot que resolve um problema simples de forma instantânea, libertando um assistente humano para lidar com um caso complexo que precisa de empatia. É combinar a precisão da inteligência artificial que analisa milhões de dados com a intuição e a criatividade de um estratega de marketing para criar uma campanha que nos emociona. É, no fundo, o melhor de 2 mundos. Esta nova era assenta em 5 componentes-chave. Significa usar dados para tomar decisões mais inteligentes, usar inteligência artificial para prever o que vamos querer a seguir, entregar a mensagem certa no contexto perfeito, como uma oferta que aparece no telemóvel quando se entra numa loja, usar a tecnologia para potenciar a interação humana e, acima de tudo, ser ágil para nos adaptarmos a um mundo que muda cada vez mais depressa. O objetivo final é criar uma experiência para o cliente que pareça quase mágica. E assim, depois desta longa viagem de milhares de anos, o que é que aprendemos? Que apesar de todas as revoluções e de toda a tecnologia, esta citação de Kotler nunca fez tanto sentido. No fundo, o marketing continua a ser sobre a mesma coisa. Não é sobre algoritmos nem sobre cliques. É sobre entender as pessoas, as suas necessidades, os seus sonhos e construir relações de valor. As ferramentas mudaram de forma radical, mas a missão fundamental continua intacta. E tudo isto deixa-nos a pensar numa questão crucial para o nosso tempo. Será que toda esta tecnologia nos está mesmo a aproximar? A criar ligações mais profundas e autênticas? Ou será que estamos apenas a ficar mais eficientes a criar uma ilusão de proximidade? O Marketing 5.0 promete o equilíbrio perfeito. Mas encontrar essa harmonia entre o poder das máquinas e o calor do toque humano, isto não é apenas o futuro do marketing. É, talvez, o maior desafio da nossa era. Fica a questão no ar.